Caríssimos irmãos e irmãs, existe uma tendência em nós que faz com que nós nunca estejamos satisfeitos com o que temos, que faz com que, pelo menos na grande maioria, nunca estejamos satisfeitos com a situação atual, de modo que nós idealizamos o passado. Antigamente era melhor, ou colocamos uma esperança meio imatura no futuro, isto é, não, no futuro, amanhã as coisas vão melhorar. Não há nada de mal de você olhar para trás com gratidão, e não há nenhum problema de você olhar para frente com esperança. Mas o problema é que, não poucas vezes, essa atitude, ela demonstra uma incapacidade de receber com alegria os dons que Deus dá a nós no presente. Ou melhor, de perceber os dons e as graças que Deus nos concede hoje, agora, no presente. Tornamo-nos cegos para a bondade de Deus hoje, e aí sim, como não enxergamos nada hoje, idealizamos o passado, ou de uma maneira incrédula, sem fé, esperamos no futuro. Isto é, sem fé no sentido de que eu não vejo o amor de Deus hoje e fico simplesmente esperando no futuro de que as coisas melhorem. Pois bem, é mais ou menos esse o contexto do Evangelho de hoje. Ele é uma continuação imediata do Evangelho de ontem, que diz o quê? Que Jesus Cristo realizou a multiplicação dos pães, Ele deu de comer a mais de 5.000 pessoas, as pessoas ficaram animadíssimas, né? Ele nos deu de comer, isto é, Ele me deu algo material, isto é, Ele me concedeu uma graça, eu paguei as minhas contas, eu consegui aquele emprego, eu consegui a saúde física, a cura daquela doença, isto é, quando nós conseguimos algo material, nós nos alegramos rapidamente. Então eles ficaram afoitos, alegres. E Jesus multiplicou os pães. Muito bem, Jesus desaparece, né? Se afasta deles naquele momento, eles não veem mais Jesus, e o que é que eles fazem? Eles vão à procura de Jesus, mas Jesus, que lê os corações, Ele diz, João capítulo 6, versículo 26, em verdade eu vos digo, vós estáis me procurando, não porque vistes sinais. Lembremos que sinal em João é algo que me leva à fé. Então Jesus está dizendo o quê? Vós estáis me procurando não porque tendes fé, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Não porque tendes fé, mas porque alcançaste algo material, um ganho material. Vocês estão de olho no que eu tenho para dar, então por isso vocês estão me procurando. Aí Jesus continua, esforçai-vos, mas esforçai-vos não por aquilo que se perde. Tudo que é material se perde, tudo que é deste mundo se perde, o dinheiro, a saúde, o emprego, até mesmo as alegrias aqui, tudo isso passa. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Pois bem, esta foi a mensagem, a palavra de nosso Senhor. E Jesus continua, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Isto é, o principal aqui é que vocês acreditem naquele que Deus enviou, acreditem em mim. E aí vem a pergunta
que é do queixo cair. Evangelho de hoje, que é o que eu terminei aqui, eu acabei de ler o versículo 29, versículo 30, do mesmo capítulo 6, do mesmo evangelista São João. Eles perguntam: que sinal realizas para que possamos crer em ti? O quê? Como assim? Ele acabou de multiplicar os pães, ele acabou de dar de comer a mais de 5.000 pessoas, e eles têm a capacidade de perguntar: que sinal realizas para que nós creiamos em ti? Por quê? Porque os nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Eles estão falando para Jesus, está lá na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Estão dizendo o quê? Se você nos der um sinal, nós iremos crer, porque os nossos pais tiveram um sinal. Deus deu o maná, que era o pão do céu. Deus deu a eles aquele alimento maravilhoso. Maravilhoso? Como assim? Eles chamaram o maná de alimento miserável. E por que agora é maravilhoso? É porque o que é do passado nosso era maravilhoso. Agora as coisas são ruins. No passado eles tiveram sinais assim. Agora nós não temos sinal. Como Jesus acabou de realizar um sinal. Mas, meus santos, nós temos a tendência, por falta de fé, a nos cegar. Isto é, nós nos tornamos, por culpa própria, nós nos tornamos incapazes de ver os sinais de Deus hoje, agora, na minha vida, e pensamos que sinal de Deus só tiveram os pastorinhos de Fátima, entendeu? Sinal de Deus tiveram apenas o índio Juan Diego, lá de Guadalupe. Sinais de Deus tiveram apenas os hebreus quando passaram pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Eu nunca vi nenhum sinal assim. Quer dizer, nós nos tornamos tão incrédulos que deixamos de ver os sinais que Deus nos dá na nossa vida cotidianamente. Ora, um sinal, vejam aqui, dentre tantos outros sinais da nossa vida, os sacramentos. Os sacramentos são um sinal sensível da graça de Deus para nós. Mas eu tenho que ter fé. Mas para ver os sinais tem que ter fé, porque os fariseus viam os milagres que Jesus realizava e diziam: é pelo demônio que ele faz isso. Então é claro que para ver os sinais de Deus tem que ter fé. Como que tem que ter fé para enxergar no milagre da Eucaristia o sinal de Deus que se dá a mim como alimento. Ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem come deste pão viverá eternamente. Aí sim, mas continua, voltemos um pouquinho. Eles dizem: então, no passado eles tiveram o maná, o pão do céu, por isso que eles acreditaram. E que sinal tu nos dás? Aí Jesus disse: mas eles não têm o pão do céu. Que história é essa de que o maná era pão do céu? Eu sou o pão do céu. O maná não era o pão do céu. E não era mesmo não, gente. Nem os judeus, lá no livro do Êxodo, chamaram o maná de o pão do céu. Vamos lá, vamos pegar na fonte. Êxodo, capítulo 16, versículo 13. O povo estava passando fome, o povo estava sem água e sem comida. O povo reclama, Deus então envia as codornizes e o maná. Vamos lá. Êxodo capítulo 16, versículo 13. À tarde, com efeito, subiram codornizes e cobriram o acampamento. Então eles puderam pegar as codornizes, os passarinhos, para comer. E se eu encontrar, vocês agradecem. E no dia seguinte, pela manhã, havia uma camada de orvalho em todo o acampamento. E tendo o orvalho evaporado, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa,
miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: Manu. Isso é, que é isso? Daí vem o nome maná. Eles perguntaram: que é isso que apareceu aqui? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Pronto. Será o Salmo 77, versículo 24, que dirá: pão do céu vos deu a comer. Mas é de uma maneira metafórica. Isto é, pão do céu, sei lá, da maneira que a chuva vem do céu. Sim, mas entenda, vem do céu porque vem do alto. Mas na verdade ela vem das nuvens. Vem do céu. Poesia. Da mesma maneira que o orvalho vem do céu. É do ar, da umidade do ar, que se condensa e gotinhas de água aparecem. Mas não é que vem do céu no sentido que vem de Deus, que vem do lado de Deus, como Jesus é o pão do céu. Ele é o verdadeiro pão do céu. É neste sentido. Os outros são de uma maneira metafórica, mas eles olham para trás e dizem sim: no passado eles tinham sinais, no presente nós não temos. Meus irmãos, durante toda esta semana nós iremos ouvir partes do capítulo 6 do Evangelho de São João, que é todo um discurso sobre a Eucaristia. Mas por agora, por hoje, até este ponto que nos é dado, já nos basta esse ensinamento de nosso Senhor, isto é, de ter os olhos abertos para as graças que Deus nos concede, de ter os olhos abertos para aquilo que Jesus nos dá. Meus santos, quantos católicos não agradecem a Deus a graça de ter Jesus na Eucaristia? Por quê? Porque nós nem mais enxergamos como uma graça de Deus, como um sinal do amor de Deus, como um ato de misericórdia de Deus. Deus se nos dá a nós, se dá a si mesmo como alimento. Qual é a nação, qual é o povo que tem a Deus tão próximo como nós? Qual é a nação, qual é o povo, que religião tem a graça de ter a Deus mesmo como alimento que vem habitar dentro de nós? Mas nós muitas vezes, meus santos, nem sequer olhamos para o céu, levantamos os olhos para o alto e agradecemos a Deus. Ficamos fixados naquilo que nos falta, ficamos fixados nas limitações que iremos experimentar na nossa vida, ficamos fixados nos nossos problemas e não voltamos os nossos olhos para o cuidado, o amor, a providência e a presença de Deus no nosso dia a dia. Vejam depois, leiam depois a primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vemos aqui Estevão, que está pronto a ser lapidado, a ser apedrejado, mas o coração dele é pura gratidão. Por quê? Porque ele percebe Deus do lado dele, a força de Deus dentro dele, de modo que o homem que está à beira da morte, com o coração transbordando de paz, chega mesmo a dizer: eu vejo o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas diante daquele grande sofrimento, nós vemos um homem que nos dá um grande exemplo de fé e confiança em nosso Senhor. Peçamos a Deus também esta graça para nós. Esta graça, meus santos, não é apenas para Santo Estevão. Esta graça não será apenas futuramente para São Pedro e São Paulo. Esta graça é para todos nós. Isto é, de nós termos a fé necessária para que nós creiamos, independentemente dos nossos sentimentos, de que as graças de Deus estão sempre ali à nossa disposição, de que Deus está sempre cuidando de nós, mesmo quando os nossos sentimentos, os sentimentos não são o mais importante, mesmo quando nos sentimos abandonados ou esquecidos por Deus, mas a minha fé diz: não, Deus nunca me abandona,
Deus nunca me deixa de lado. E se eu necessitar de um sinal para que eu veja que Deus sempre está comigo, é só vir à igreja. No sacrário eu encontro Jesus que está ali. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Na Eucaristia, Jesus renova, atualiza, eterniza a sua presença. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Ele, meus santos, ele, aquele que disse: eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Que Deus, meus santos, nos conceda esta fé, que Ele nos abra os olhos e o coração, para que nós vejamos e louvemos a presença de Deus hoje, no agora da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.